com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Senhor, nós queremos adorar a Ti nesta noite, não nos importando com as condições do tempo, Senhor, não nos importando com nada. Queremos somente, ó Pai, aproveitarmos esses momentos que temos aqui, nas primeiras horas da semana, ou nas primeiras horas do primeiro dia da semana, Pai, para estarmos adorando o Teu nome, Senhor, para estarmos quedados aos Seus pés, ouvindo de Ti seus conselhos, ouvindo de Ti a Sua palavra, seja ela uma palavra encorajadora, uma palavra de repreensão. Sabemos que com ela nós aprendemos, Pai, e através da Sua palavra nós estamos preparados para enfrentarmos as lutas desta vida, os problemas que vamos enfrentar durante a semana, Pai, e todas as situações nas quais nós teremos que decidir, Pai. Que a Tua palavra nos oriente, a Tua palavra nos ensine, a Tua palavra, Pai, esteja caindo na boa terra do nosso coração nesta noite. Amém. Essa luz pode ser acesa, tá? Essa do meio aqui, isso aí. Queridos, essa parábola que nós acabamos de ler, conhecida como a parábola do semeador, Jesus falou aos seus discípulos, e ele sempre ensinava por parábolas, e aos seus discípulos
os seus 12, seus allegados, ele explicava o sentido dessas parábolas, para que eles pudessem entender os mistérios do reino de Deus que lhes estavam sendo revelados. Mas nem todos entendiam esses mistérios. Aos outros recebiam essa parábola e ficavam muitas vezes sem entender. Quem é esse semeador? O que é essa semente? O que é a boa terra? O que é frutificar? Muitas vezes saíam com aquele ponto de interrogação nas suas mentes, sem entender o que Jesus queria dizer. Havia um propósito, porque nem todos estavam preparados para receber aquela palavra, aquele ensinamento. Mas a palavra de Deus diz que aqueles aos quais têm a intimidade de Deus, Deus dá a conhecer os seus segredos. O conhecimento do Senhor é para aqueles que lhe são íntimos. E nós temos essa intimidade com o Senhor. Em João capítulo 15, ele nos chamou de amigos. Ele disse: não vos chamareis mais de servos, mas vos chamarei de amigos, porque aos meus amigos eu lhes dou a conhecer os meus planos, os meus propósitos, os meus projetos e tudo aquilo que eu tenho a lhes revelar. E olha, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a conhecer a Deus, que nos ajuda a conhecer a sua palavra. Para nós não há uma palavra encoberta, para nós não há aquela palavra escondida, aquela palavra cheia de mistérios, aquela palavra que não foi revelada. Para nós está a revelação de Deus através da sua palavra. E nesta noite, queridos, eu queria fazer uma outra aplicação dessa parábola. Geralmente se aplica na questão da salvação. Olha, tantas pessoas ouvem a palavra do Evangelho, algumas recebem essa palavra, creem, passam a dar frutos, outras recebem a palavra, mas imediatamente parece que essa semente da palavra é arrancada dos seus corações e não há transformação de vidas, não há vidas perseverando em seguir o Evangelho. Essa é a aplicação mais tradicional dessa palavra. Porque todos sabem que a palavra é a semente. O que semeia a palavra é aquele que prega a palavra. É o Senhor que planta a semente no nosso coração. E o campo, a terra, é o coração. Mas eu quero fazer uma outra aplicação dessa palavra nessa noite. E quero que vocês entendam. Eu sei que vocês são bem inteligentes. E se vocês prestarem o máximo de atenção, eu sei que o barulho da chuva hoje está complicando um pouco da gente ouvir bem, mas aí atrás dá para ouvir bem, tá? Dá para ouvir bem mesmo com esse barulhão da chuva. Entendam o seguinte, queridos: a palavra de Deus, ela realmente é uma semente. Semente produz o quê? Semente produz frutos. Isso quer dizer que toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela, como uma semente, ela tem que produzir algum fruto no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Concorda? E esse fruto que ela vai produzir geralmente são frutos bons, porque a palavra é uma boa semente. Vamos ver junto comigo? A palavra de Deus é uma boa semente, caindo no coração, caindo no meu coração, que é um terreno bom, ela vai produzir bons frutos. Olha, entenda por bons frutos tudo que é de bom, gente. Você já viu um bom fruto? Bom fruto é aquele que você come com prazer, é aquele fruto que amadurece no seu devido tempo, é aquele fruto que não falha, é aquele fruto, enfim, que está em boas condições de você comer. É um bom fruto, não é verdade? E o nosso coração, queridos, é um campo em que a palavra semente vai cair e vai produzir bons frutos ou não irá produzir.
Essa que é a questão. A palavra de Deus, se ela cair numa boa terra, ela produz frutos, e bons frutos. Ela só produz bons frutos. Mas se porventura ela não cair em terra boa, não vai produzir nada. Qual é essa terra boa? Que a palavra de Deus cai e não produz frutos. É quando você ouve a palavra, recebe a palavra com fé. Mas para receber a palavra com fé, primeiro de tudo, você tem que estar atento a essa palavra. Porque se ela não cair na boa terra, não vai produzir frutos. Nessa parábola que Jesus falou, existem três espécies de terreno. Gravem bem isso. 3 espécies de terreno. Primeiro terreno, à beira do caminho. À beira do caminho não é um lugar que uma pessoa em sã consciência vai semear. Concorda? Alguém aqui já plantou alguma coisa na vida? Alguém já teve uma pequena horta? Alguém já teve um canteirinho que plantou alguma coisa? Todos nós já tivemos alguma experiência com plantação. Eu já tive uma horta. Essa horta eu plantava cerca de 12 tipos de hortaliças. E todas elas vingavam. A semente que a gente jogava ali vingava e realmente dava uma colheita. Mas é porque a terra era bem preparada, a terra era sempre adubada, sempre regada. Enfim, havia uma série de cuidados que a gente precisava dispensar para que aquela terra produzisse. Então, gente, quando a gente ouve a palavra de Deus, é a mesma coisa. Ou a palavra de Deus vai produzir coisas boas no nosso coração, ou não vai produzir nada, dependendo como estiver o nosso coração. A primeira categoria de semente, então, caiu à beira do caminho. Quer dizer que não caiu no lugar que ela devia cair. A Deus diz que o semeador saiu a semear, e geralmente quando a pessoa está lançando semente, às vezes vem um vento, e aquele vento leva a semente para outra direção. Talvez ele quisesse que a semente caísse no canteiro, caísse no lugar que era para ela cair, mas ela caiu na beira do caminho. E aconteceu o quê? Que as aves dos céus vieram e comeram aquelas sementes. Não nasceu. Aquela parte de sementes que caiu à beira do caminho não vingou, não nasceu nada. Porque as aves dos céus vieram e arrancaram essas sementes. Queridos, quando nós estamos recebendo a palavra de Deus, se a nossa atenção não estiver naquilo que está sendo comunicado, a semente da palavra pode estar caindo à beira do caminho. Caindo à beira do caminho, não vai produzir nada, porque alguma ave virá comer essa semente. Sabiam, queridos, que há alguém que não quer que a palavra caia no seu coração? A semente da palavra caia no seu coração, sabe por quê? Se a semente, a boa semente da palavra de Deus cair no seu coração, vai produzir coisas boas. E alguém que não está interessado que coisas boas aconteçam na tua vida, concorda com isso? Satanás, ele não quer que coisas boas aconteçam na sua vida, pelo contrário, ele só quer que coisas ruins aconteçam, porque João capítulo 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele é especialista em roubar. Quando você ouve a palavra de Deus, Satanás, ele quer roubar essa palavra de todo jeito, para que nada aconteça na sua vida. Aí acontece o quê? A vida da pessoa continua a mesma dia após dia, não muda nada. A situação da pessoa às vezes é a mesma dia após dia, não acontece nada. Ainda que ele esteja recebendo a palavra,
ainda que ele esteja lendo, ainda que ele esteja meditando, ainda que ele esteja ouvindo, parece que nada acontece. Será que a semente da palavra de Deus, que volto a dizer, é uma boa semente, só pode produzir bons frutos? Será que ela tem caído dentro do seu coração? Você está com o seu coração como um campo preparado para receber essa palavra? Ou você tem deixado essa palavra cair na beira do caminho, fora do seu coração? Talvez você pode até estar aqui, enfrentou essa chuva terrível, molhou seus pés nessa água, chegou até aqui heroicamente, mas talvez chegou aqui o seu pensamento está voando longe. Como é que eu vou atravessar essa água depois? Tranquilo. Mas daqui a pouco ela baixa, a água vai. Ai, vou molhar meus pés de novo. As unhas dos meus pés que eu fiz hoje já é. Se preocupa não, domingo tem dia da beleza, você refaz a unha de novo. E agora? Como vou trabalhar amanhã? Meu Deus. E aquela conta que eu tenho para pagar nessa semana? Enquanto isso, a semente está sendo jogada e o seu coração não está recebendo a semente, está caindo fora, porque ela não está caindo dentro do seu coração, porque o seu coração está em outro lugar, está longe. Dessa forma, nada vai acontecer na tua vida, porque não é o simples fato de virmos até aqui, cantarmos, proclamamos que somos abençoados. Nós somos abençoados quando recebemos a palavra com fé, acreditamos na palavra, tomamos posse dessa palavra, aplicamos essa palavra na nossa vida, e aí as coisas começam a acontecer. Então, outra parte da semente caiu no solo rochoso. Solo rochoso não tem umidade. A semente, para germinar, precisa da umidade. E a rocha não retém água, não fornece o campo adequado para aquela semente germinar, aquela semente vingar, produzir frutos. O solo rochoso é o solo de incredulidade, é o solo da falta de fé. A palavra está caindo, a palavra de Deus está sendo semeada, mas você está dizendo: isso não é para mim, isso jamais vai acontecer na minha vida. Pode acontecer na vida do meu irmão, pode acontecer na vida daquela pessoa, pode acontecer na vida daquele que merece mais do que eu, porque eu não mereço, eu sou muito pecador, muito falho. Gente, você acha que tem aqui alguém que não é falho, que não comete pecados? Todos nós estamos na mesma igualdade diante de Deus. Todos nós somos falhos, pecadores. Se não fossem as misericórdias de Deus, se não fosse o perdão oferecido por Deus através do seu sangue, do sangue do seu Filho Jesus, estaríamos todos perdidos. Só somos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Então muitas vezes nós estamos nessa condição, coração incrédulo, fechado, coração endurecido como um solo rochoso, e a palavra de Deus está sendo pregada dia após dia, mas nada acontece na nossa vida, a situação não muda, permanece tudo igual, porque ou a semente, a boa semente, volto a dizer, a boa semente da palavra de Deus, ela é boa, ela não falha, ela só produz coisas boas, só que não está caindo no coração, ou está caindo na beira do caminho, ou ainda que caia no coração, o coração está com pedra. Já apanhamos tanto na vida, já sofremos tantas desilusões, já acreditamos e nada aconteceu. Mas talvez você acreditou de uma forma errada. Talvez você se decepcionou porque você queria as coisas no seu tempo e as coisas são no tempo de Deus. Talvez você se decepcionou porque você pensava que era de um jeito e Deus tem outro modo de agir. A semente da palavra de Deus, volta a dizer, uma boa semente, e só produz coisas boas. Se não está produzindo,
é porque ela não está caindo no coração, ou às vezes caindo no coração, mas o coração não está proporcionando um terreno adequado para ela germinar, frutificar, florescer. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e 7, tem uma história bem interessante, dá para ilustrar bem esse fato. Havia fome numa cidade chamada Samaria. O exército sírio estava cercando aquela cidade. Pessoas estavam vendendo cabeça de jumento por 20 peças de prata. Era um dinheirão. Vamos dizer, R$200 por uma cabeça de jumento para ser comida. Gente, você comeria cabeça de jumento? A fome era tão grande que não tinha outra coisa para comer. Outra coisa estava sendo vendida: esterco de pombo, cocô de pombo. Não me pergunte para quê, eu não quero acreditar que era para comer. Parece que eles utilizavam para aquele esterco seco de pombo, usavam como para aquecer comida, alguma coisa assim. Eu quero acreditar que era para isso. Era tipo juntar com a lenha para fazer o fogo, alguma coisa assim. Quero acreditar que era para isso. Não é possível. Ainda que a fome seja tanta, prefiro comer pedra, terra, do que porcaria dessa, né? Mas o pior de tudo é que eles não só estavam comendo cabeça de jumento, mas estavam comendo criancinhas. Uma mulher chegou para o rei se queixando porque ela tinha proposto para outra mulher que um dia comeria o filho de uma, no outro dia seguinte comeria o filho de outra. Comeram o filho da primeira, quando chegou a vez de comer o filho da segunda, ela desfez o acordo. O rei rasgou as vestes, ficou indignado. Mandou chamar o profeta Eliseu. E houve uma profecia naquele dia. Profeta Eliseu disse: olha, amanhã, a essa mesma hora, vocês vão estar comendo. Haverá trigo, haverá cevada, alimento, matéria-prima para produzir o pão, produzir outros alimentos, e vocês vão comer. Haverá como sem essa escassez que vocês estão vivendo hoje. Haverá alimento amanhã a essas horas. O povo que estava desesperado teve um alívio. Opa, alimento, vamos comer. Vai passar essa fome, vai haver alguma solução do céu. E creram. Só que havia um oficial do rei. Era o braço direito do rei. A Bíblia diz que ele andava apoiado no rei, ou seja, o seu braço direito. Ele olhou para o profeta, olhou para as pessoas que estavam naquela sala e disse: ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Porque ele foi abrir a boca para dizer essa bobagem. O profeta disse: então você verá com seus olhos, porém você não comerá nada, você não aproveitará nada dessa bênção. Dia seguinte, cumpriu-se exatamente a palavra do profeta. Haviam 4 leprosos do lado de fora da cidade, padecendo, quase morrendo de fome também. Tomaram uma decisão: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Uma coisa assim. Vamos então entrar na cidade, e o que vier lucro. Se nos matar, morreremos. Porque eles não podiam entrar na cidade, eram leprosos. Era proibido entrar numa cidade, leprosos tinham que ficar do lado de fora dos muros. Mas eles resolveram enfrentar. Ou morremos aqui de fome, ou morremos a espada lá dentro. Um dos dois. Então vamos lá, nada temos a perder. Foram entrar na cidade, entraram no arraial dos assírios e descobriram que eles haviam fugido, porque Deus havia mandado como que um forte estrondo no meio do acampamento deles. Eles pensavam que era o exército samaria que tinha saído de dentro da cidade e atacado eles. Fugiram, deixaram toda a provisão de alimentos, tudo que um exército leva para a guerra, eles haviam deixado lá. Comidas, roupas, tesouros, deixaram tudo lá. Armamentos, deixaram.
E os leprosos começaram a se regalar, a se banquetear. Aí os filhos, olha, não fazemos bem, porque lá dentro da cidade estão morrendo de fome, nós aqui estamos se banqueteando. Vamos entrar lá e vamos dizer para eles que eles já podem sair, já estão livres. Olha só. E assim aconteceu, o milagre de Deus. O profeta falou que naquelas horas do dia seguinte eles teriam que comer, e Deus tratou de fazer com que a palavra do profeta viesse a se cumprir. Mandou um estrondo, um barulhão no meio do acampamento dos assírios, eles fugiram. E aí, quando aqueles leprosos entram na cidade, dão boas novas àquele povo. Vocês já viram? Antigamente acontecia isso. Tinha aquela famosa loja MAP no centro da cidade. Alguém é desse tempo? Lojas MAP mesmo. Estava lá? Eita! Então, quando falava-se na televisão, amanhã, liquidação nas lojas MAP, ficava aquele povo na porta da loja. Quando abria as portas, entrava aquela multidão correndo. Mulheres, então nem se fala, né? Já entrava correndo, agarrando o que pudesse. Liquidações MAP, era muito famosa essa loja. Então aconteceu mais ou menos isso na entrada da cidade. Imagine uma cidade passando fome vários dias. Chega a notícia que eles já podem sair portas afora, comprar alimento, comer alimento lá de fora, onde eles iam buscar. E de repente abrem os portões da cidade, sai aquela multidão. Vamos comer, vamos atrás de comida. É lá no arraial dos assírios, vamos lá, que lá tem comida. Foi um tropel de gente. E quem estava na porta da cidade? O oficial do rei, que disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, eu não acredito que tal coisa sucederá. Ele não acreditou, e segundo a palavra do profeta, morreu atropelado na porta da cidade. Morreu pisoteado pelas pessoas. Eu costumo dizer que ele foi literalmente atropelado pela bênção. E é isso que acontece às vezes conosco. A boa semente da palavra de Deus é pregada, só que o nosso coração está duro, rochoso como uma pedra, não fornece o terreno adequado para a semente germinar, e a semente morre, e não recebemos as bênçãos daquela palavra. Os dias passam, a nossa vida continua a mesma coisa, a situação não muda, ainda reclamamos, murmuramos de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou um crente fiel, assíduo na tua casa, a minha vida não muda. Olha, eu quero dizer, ser crente fiel, assíduo na casa do Senhor, você pode vir todos os dias, mas se o seu coração não estiver como um campo propício, favorável para a boa semente da palavra de Deus cair nele e germinar, não adianta nada. A palavra é semeada quando cantamos. Quantas promessas de bênção nós cantamos, quantas promessas. Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir as portas, Deus vai te derramar isso, Deus vai fazer aquilo. Mas às vezes estamos como que fazendo as coisas por hábito, costume, nem prestamos atenção às vezes naquilo que cantamos, naquilo que está sendo pregado na mensagem cantada, na mensagem falada, no testemunho de um irmão, naquilo que acontece durante o culto. Passam dias, entra dias, sai dias, e nós continuamos do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, porque a palavra não tem caído em bom terreno, ou às vezes cai na beira do caminho, ou às vezes no solo rochoso. Mas existe uma terceira parte da semente que cai em outro tipo de solo, cai no meio dos espinhos, e da mesma forma não germina, não frutifica. Às vezes germina, mas não tem força suficiente, os espinhos sufocam,
e ela não produz os frutos que deveria produzir. Sabe o que é isso? É quando você ouve a palavra, ela cai no seu coração, só que a força das preocupações são maiores, a força do medo é maior, a força dos seus problemas é maior. Você pensa assim: tá certo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas minha situação é muito difícil, minhas contas são muitas, minhas dívidas são altas demais, meus compromissos. Eu sei, o Senhor é meu pastor, mas é simplesmente o básico, o pão de cada dia. Quando Ele fala, eu sou o seu pastor, nada te faltará, é nada mesmo, é nada, nada. Ele está dizendo que você vai ter alguma coisa, outra coisa. Ele diz: nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará. Às vezes você crê que Deus, Ele tem poder para te dar a provisão numa área, mas em outra não. Dar a provisão de um jeito, mas de outro não. Sabe o que é isso? Você vê os seus problemas, sua situação, sua condição maior do que o poder de Deus, mais do que Deus pode fazer. São os espinhos sufocando a sua fé, são os espinhos não deixando a semente, a boa semente da palavra de Deus cair no seu coração, germinar e frutificar. Aí os dias vêm, os dias vão, nada muda na vida da gente, nenhuma situação é mudada, tudo fica o mesmo. Queridos, volto a repetir: a semente da palavra de Deus é uma boa semente e só produz frutos bons. Só que ela precisa cair num bom terreno. Ela não pode cair nem na beira do caminho, não pode cair nem num solo rochoso, nem num meio de espinhos. Ela tem que cair numa boa terra. E o meu coração, o seu coração, o nosso coração tem que ser como essa boa terra. Uma boa terra que vai dar condições para a semente germinar, crescer, florescer e frutificar, produzir bons frutos. Finalmente, uma parte da semente, um quarto, caiu numa boa terra e produziu muitos frutos, 30, 60, 100 por um. Chegou até dar 100 frutos por uma semente. Sabe isso? É o bom terreno. É quando você recebe a palavra com fé, é quando você recebe a palavra acreditando, é quando você recebe a palavra e diz: é para mim, eu vou receber, vai acontecer, Deus vai fazer, eu creio, e ele vai acontecer, porque a semente da palavra de Deus é uma boa semente e só produz bons frutos. Você crê que isso pode acontecer? Você crê que Deus pode mudar a sua situação da noite para o dia, ou do dia para a noite, ou de uma hora para outra, do momento para outro? Tudo! Guarde na sua cabecinha nessa noite, você que enfrentou a chuva, enfrentou a água de cima, a água de baixo, enfrentou todos os problemas, todas as dificuldades, chegou aqui heróico. Por que não chegar no dia de chuva, assim, quando está chovendo na segunda-feira de manhã a gente vai trabalhar? Porque para ouvir uma palavra que vai abençoar a nossa vida, nós não podemos enfrentar todas essas condições, né? Enfrentamos todas essas condições para agradar o patrão, devemos agradar bem, para agradar o chefe, para ganhar o nosso pão. Porque não vamos enfrentar essa situação, agradar a Deus, ouvir a palavra dele, ser abençoado mais do que abençoado pela palavra dele. Então você que está aqui, você acredita que a sua situação pode mudar de uma hora para outra? Que tudo pode acontecer, mas tudo mesmo, até o impossível? Você crê mesmo? O seu coração nessa noite é um bom terreno que a semente está caindo e vai produzir frutos? Ou de repente você está mais preocupado com a semana, os problemas, as dificuldades, a semente está caindo fora do seu coração, está caindo na beira do caminho, ou está caindo num coração rochoso que você não crê? Se você não crer no poder de Deus, gente, se nós não cremos no poder de Deus, estamos perdendo nosso tempo. Não há motivo de andarmos com essa Bíblia.
Não há motivo de dizer que somos crentes em Jesus. Não há motivo para se vir a um culto se nós não cremos no poder de Deus. Não há motivo. Estamos fazendo de uma forma mecânica, sem objetivo, sem refletirmos, sem pensarmos. Agora, se nós cremos no poder de Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente, a palavra dele diz infinito. Sabe o que dizer infinitamente mais? Sem limites. Nós cantamos sem limites. Não há limites para Deus operar. O limite é o nosso próprio coração. Se nós não cremos, Deus não vai operar. Agora, se cremos que Ele pode fazer tudo, e é tudo mesmo, infinitamente mais, sem limites, Ele pode. Essa semana eu pequei nisso, eu sou sincero, não sou hipócrita. Eu sei que como eu pequei, vocês pecam também. Minha esposa falou uma coisa para mim. Eu falei, você acredita nisso? Isso pode acontecer? Eu fui como aquele oficial do rei. Por isso que eu pensei, que bobagem que eu falei. A gente fala, deixa, olha, as nossas palavras têm poder. Tem poder. Perdi uma ótima oportunidade de dizer, eu creio, vai acontecer. Eu falei, você acredita mesmo que isso pode acontecer? Ela preferia ter ficado calado. Né? A gente não vigia às vezes com a nossa palavra. Era só falar amém. Já estava regando a sementinha que foi jogada com fé. Mas a semente caiu num solo rochoso, duro, pedregoso. Para essa vez só acontecer, vai depender da fé dela agora. Que a minha, eu joguei fora. Joguei a semente fora, literalmente fora. Tomara que essa sementinha continue germinando no coração dela ali para acontecer. Que eu joguei fora. Peguei a semente, estava sendo essa. Deixa as aves comer. Satanás no mesmo momento veio e comeu aquela semente. Ah, bobão. Babaca. Você tem uma semente tão poderosa, você soubesse que ela pode germinar, crescer, dar um fruto, 100 frutos por um, você joga essa semente fora. É assim que a gente faz. Eu dei uma de bobo, tonto, otário, babaca, jogando aquela semente fora. E às vezes a gente agimos jogando semente fora. Quando nós não paramos para pensar que aquela semente tem um poder tremendo. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho de Jesus é poder, é uma bomba atômica, é uma dinamite, é um explosivo. Só que nós não paramos para pensar nisso. Palavras são sementes, sementes podem produzir 100 por 1. Basta que ela caia em bom terreno, em bom solo. Mas cuidado. As aves, a palavra diz aves dos céus, as aves de rapina também vêm do alto. Satanás veio da onde? Ele veio do alto, ele foi lançado à terra do alto. Ele é uma ave de rapina, que ele está pronto para roubar a semente que está caindo aí no seu coração. Se você deixar, ele rouba. Se você, olha, vacilar, dizer, não creio, pronto, ele já roubou a semente. Se você pensar, isso não é para mim, ele toma. Se você deixar de acreditar, é a semente caindo no solo rochoso. Se você deixar a sua preocupação ser maior do que a palavra, que não tem limite, que é infinitamente mais, tem poder para operar infinitamente mais, a semente está caindo no meio de espinhos. E aí, não vai acontecer nada. E Deus tem as suas formas de operar. Ele só opera através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima creia, em primeiro lugar, que ele existe, em segundo lugar, que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam.
Se você estiver aqui, mas não acreditar que Deus existe, ou que Ele gosta de presentear aqueles que o buscam, perdeu o seu tempo. Mas se você está aqui, enfrentou todas essas condições para estar, creia pelo menos que Ele gosta de presentear aqueles que o buscam. E você veio aqui para buscar Ele nessa noite, receba o seu presente, pela fé. Não tem como você não ser abençoado se você acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, a questão é: vamos deixar essa semente cair num bom terreno? Cuidar dessa semente. E tem mais: não é só deixar a semente cair no bom terreno. Se você largar ela lá, não cuidar daquela semente, não regar, não proteger aquela semente de animais nocivos, de condições contrárias, ela também não vai germinar. Quando você põe uma semente no solo, você tem que regar, cuidar da terra, arrancar as ervas daninhas que nascem em volta dela, tomar cuidado com aqueles bichinhos, pragas que vêm para neutralizar aquela semente. Se você não fizer isso, a semente pode ter até caído num bom terreno, mas você não ofereceu condições para ela germinar, crescer, florescer, frutificar. E como é que eu posso, pastor, fornecer essas condições para essa semente germinar, brotar, crescer, florescer, dar muitos frutos no meu coração? Continue cada dia regando essa semente com a sua fé. Continue cada dia regando essa semente, acreditando, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, não olhando para os problemas que são maiores, que podem sufocar essa semente, mas acreditando. E quando Satanás quiser roubar essa semente de você, proteja essa semente, proteja a sua fé, proteja o seu campo. Diga: eu continuo crendo, ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias, ainda que pareça que nada vai acontecer, ainda que pareça que não deu certo, ou que não vai dar certo, eu continuo acreditando, e eu vou alcançar, eu vou receber. Quantos creem assim? Bendito o varão cuja confiança está no Senhor, cuja esperança e confiança está no Senhor. Ele é como a árvore frutífera plantada junto às águas, que não receia quando vem o calor, no tempo da sequidão, mas as suas raízes correm para o ribeiro e dão frutos na estação apropriada. Salmo 1 diz que também é bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes d'água, cujas folhas não secam, não murcham, no tempo da sequidão não resseca, mas também vai dar frutos, e muitos frutos, e tudo que ele fará prosperará. Essa boa semente caindo no solo correto, propício, apropriado, vai germinar, vai fazer nascer uma árvore. Essa árvore se mantendo junto às correntes d'água, que são a palavra de Deus, vai fazer produzir frutos até 100 por 1, e você verá os resultados na sua vida. Mantenha-se junto à palavra, medite na palavra, pense na palavra, se alimente da palavra, deixe a palavra produzir coisas boas na sua vida, e você verá os resultados. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor? Você vai cantar assim, mas não vai cantar só com a boca. Pense no que você está cantando, reflita no que você está cantando, e acima de tudo acredite. Dó maior. Eu creio que tudo e que nada é impossível. Basta o quê? Uma palavra do Senhor.
impossível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Deu para decorar? Deu para refletir? Vamos cantar de novo então, com toda a certeza. Eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para ti. Basta a palavra tua, os montes se removerão. Eu creio, Jesus. Eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para ti. Basta a palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas, e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas, e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Eu queria dedicar esses minutos finais desse culto a um período de clamor. E eu quero ouvir em breve testemunhos dessa noite, do que aconteceu nessa noite. Você vai dizer: olha, sabe aquela noite chuvosa, que as ruas encheram d'água, quase não fui, quase deixei a chuva me impedir de receber a bênção, mas eu fui. E chegando lá eu fui confrontado por essa palavra, aquela palavra da boa semente. E eu resolvi fazer um teste, resolvi acreditar que aquilo que eu estava esperando, precisando, buscando, iria acontecer. E hoje eu estou aqui para contar essa bênção, o que aconteceu, pois eu sei que foi naquela noite. Aquela noite tinha pouquinha gente na igreja, mas eu recebi aquela palavra, não olhei para as circunstâncias, para as condições, eu deixei aquela palavra cair no meu coração, como uma boa semente plantada em boa terra. Queria que você agora colocasse aquilo que é a sua maior dificuldade, seus maiores problemas, seus maiores temores, suas maiores preocupações, suas maiores petições, suas maiores necessidades. Agora, diante de Deus, talvez 2 minutos, 3 minutos, nós vamos clamar. Peça com seu coração, peça com a sua voz. Quiser falar baixo, você fale. Quiser gritar, você grite. Quiser chorar, você chore. Mas use esses 2 ou 3 minutos finais para colocar a sua fé em ação e deixar que essa semente, essa boa semente da palavra de Deus venha cair no solo propício e começar a germinar e frutificar através do seu clamor. Talvez até suas lágrimas vão regar essa semente agora. E eu declaro como profeta do Senhor
que não alguma coisa, mas muitas coisas vão começar a acontecer na tua vida a partir de amanhã. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, situações vão começar a mudar na sua vida, coisas vão começar a acontecer, e você vai se lembrar que nesta noite você foi confrontado com essa palavra, deixou ela cair em bom terreno, regou ela, e os milagres começaram a acontecer. Enquanto a equipe de louvor ministra um cântico, comece agora a orar, clamar, buscar, regar essa semente com o seu choro, plantar essa semente com a sua fé, e deixe Deus fazer o resto. Comece agora a colocar seus grandes problemas, grandes dificuldades, grandes necessidades diante do Senhor. Aproveite 2 ou 3 minutos, vamos lá.